Olá, pessoal. Estou aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa, análise linguística hoje especificamente e transitividade verbal. Meu nome, professora Alessandra Italiano. Bem, nós vamos dar início a essa aula de hoje, revisando um pouco a estrutura do período simples, para na sequência adentrarmos nas especificações da transitividade dos verbos. Bom, então vamos lá, gente. Vocês têm aí, certo, os termos que compõem um período simples, os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios, certo? Dos termos essenciais fazem parte o sujeito e o predicado, né? O sujeito, aquele ser de quem eu falo alguma coisa, de quem eu menciono algo, né? E o predicado, tudo aquilo, né, que eu falo, que eu menciono, né, do sujeito, as ações, né, as reações do sujeito, certo? Os termos integrantes são o objeto direto, né, os complementos dos verbos, né? Objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal e agente da passiva. Os termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Então, essa estrutura que vocês estão vendo nesse gráfico, elas vão auxiliar, vão formar, na realidade, vão estruturar o período, certo? Período simples, certo? Só para vocês se situarem inicialmente. E aí, né, para a gente dar início à nossa aula, a gente vai primeiro tentar relembrar aí o que é o predicado, certo? Vamos revisar um pouco. E o que é predicado? Predicado, eu já falei lá no início, tudo aquilo que eu vou falar, que eu vou mencionar a respeito do sujeito. Mas o que é que tem no predicado? O que é que o caracteriza? Ele precisa ter um verbo, né? Que esse verbo pode ou não ser um verbo de ação, não é verdade? Ele concorda sempre com o sujeito, é uma outra dica também, né? Muito importante para a gente lembrar, tá certo? E ele sempre vai estar falando, vai conter uma informação a respeito, né, de um sujeito, do sujeito ao qual ele vai estar se referindo, certo? Então, vamos adiante, né, e vamos aqui observar os tipos de predicado. Quais são esses tipos de predicado? Predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. E a diferença entre cada um deles, qual seria? Cada um tem uma diferença específica, né? O predicado verbal, nós sabemos que ele é composto, né, por um verbo significativo, né? Um verbo que tem um significado, que lhe dá uma noção de alguma coisa, certo? Nós temos aí abaixo um exemplo, né, de uma frase com a nossa personagem tão conhecida já, né, que é a Mafalda, sempre presente nas nossas tiras, nas nossas atividades de língua portuguesa, que diz o seguinte, ó: eu gosto de pessoas que dizem o que pensam e, acima de tudo, eu gosto de pessoas que fazem o que dizem. Então, aí nós temos os verbos gostar, dizer, pensar e fazer. Todos esses quatro verbos aí, né? Esses quatro verbos, eles são verbos significativos porque eles dão uma ideia de uma ação realizada por um sujeito que vai estar mencionado. Tá certo? Por isso que a gente diz que aí, nesse caso, o predicado verbal, ele vai ter como núcleo este verbo significativo. Tá certo? Vamos lá. No caso do predicado nominal, ele não vai ter o núcleo verbo significativo, mas ele vai ter como núcleo um nome, né? Que pode ser um adjetivo ou um substantivo, mas ele vai estar ligado ao seu sujeito através de um verbo de ligação. Olha esse exemplo aí que vocês têm embaixo. A alegria é contagiosa. É uma frase, né, que foi dita pelo John, né, o dono do Garfield, que é outro personagem que também está muito presente nas nossas atividades, né? O John chega e fala para o Garfield: a alegria é contagiosa. Aí o Garfield responde: eu sou imune. Né? Ele sempre com aquele humor, né, horrível, o Garfield. Então, esse verbo ser aí, né, representado pelo ele está ligando o sujeito à alegria o núcleo do predicado contagioso, o adjetivo que está se referindo à alegria. Então, portanto, aí nós temos um predicado nominal. E uma coisa, quando nós temos
o núcleo do predicado como nome, nós teremos constituídos aí, não é, um predicado que a gente pode chamar de predicativo do sujeito, que a gente vai ver um pouco mais adiante, tá certo? Quando eu for explicar o predicado verbo nominal, eu vou mostrar um outro exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Predicado verbo nominal, é aquele tipo de predicado que possui dois núcleos, né? Porque se o predicado verbal possui como núcleo um verbo e o predicado nominal possui como núcleo um nome, então o predicado verbo nominal ele vai possuir quantos núcleos? Dois, um que é um verbo e um que é um nome, tá certo? Então nós vemos aí nesse exemplo, nós esperamos ansiosos a vacina da Covid-19. Então nós temos um primeiro núcleo, que é um verbo significativo com o verbo esperamos, e nós temos o núcleo ansiosos, que é o segundo núcleo, né? Que é o núcleo nominal, que faz referência ao sujeito nós, certo? Então, aí nós temos, no caso, lembra que eu falei do predicativo do sujeito e o predicativo do objeto? Aí nós teríamos, no caso, um predicativo do sujeito, né? Que está se referindo ao sujeito. O predicativo do objeto vai ser tema de uma próxima aula nossa, tá certo? Então, vamos lá, vamos adiantando. Vamos, na realidade, é o que nos interessa, né? Que é a transitividade verbal. Então, nós temos a transitividade verbal, né, que vai nos interessar agora, é para aqueles verbos que são chamados de verbos significativos, certo? Aqueles que tenham ou não sentido completos, que são os transitivos ou os intransitivos, tá bom? Começando pelos verbos transitivos, a gente vai ver que ele pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Para isso, os verbos transitivos diretos, eles vão ter como complemento objetos que são diretos. Os verbos transitivos indiretos, eles terão complementos que são objetos indiretos. E os verbos transitivos que são diretos e indiretos ao mesmo tempo, eles terão dois complementos, certo? Objeto direto e objeto indireto, tá bom? Então, vamos lá. Esclarecendo um pouco mais isso para vocês. Veja só, como é que eu vou identificar que um verbo transitivo direto é, na realidade, transitivo direto? É muito simples. Primeiramente, você identifique esse verbo dentro de uma oração, tá certo? Olha só aí, Natália escutou sua música favorita. O verbo é escutou, certo? Quem escuta, escuta alguma coisa. Você vê que na oração, Natália escutou sua música favorita, o objeto sua música favorita não precisou de uma preposição para ser ligado ao verbo. Então, aí eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto, porque ele ligou-se ao seu objeto de forma direta, sem a utilização de uma preposição. O que não acontece com o verbo transitivo indireto, como nós veremos agora, tá certo? Olha só, todos os alunos precisam de atenção. Percebam que o verbo precisar, ele vai pedir uma preposição para se ligar ao seu objeto, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, quando esse verbo pede essa preposição, ele vai ser um verbo transitivo indireto e o seu objeto vai ser um objeto indireto também, tá certo? Bem simples de se entender, não é? Agora, quando é que o verbo é transitivo direto e indireto? Ora, se você tem o verbo transitivo direto, né, se ligando ao objeto sem preposição, e o transitivo indireto se ligando ao objeto com preposição, é porque o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ele vai pegar dois objetos. Um objeto que é direto, sem preposição, né? E um objeto indireto que vai precisar de uma preposição para se ligar ao seu verbo, não é isso? Então, vamos lá, esse exemplo aí. Ó. Maria Flávia ainda escreve cartas para Christian. Então, percebam, gente, que o verbo escrever, ó, olha só na primeira formação. Maria Flávia ainda escreve. O que ela escreve? Cartas, certo? Agora, Maria Flávia escreve para Christian. Vejam que no complemento para Christian, eu precisei de uma preposição aí para ligar o meu objeto ao verbo escrever. Então, o verbo escreve, neste caso aí, é um verbo transitivo direto e indireto, porque precisou de dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Tá certo? Deu para entender bem?
Vamos para a próxima. Aqui eu trouxe para vocês algumas preposições, certo? Que vão servir só assim de base para vocês terem uma ideia, certo? De quais são as palavras que podem anteceder a um objeto indireto. Porém, eu dou uma dica para vocês, que vocês não devem apenas se prender a isso. Vocês devem perceber a necessidade do verbo em pedir um objeto indireto, ou seja, use uma preposição antes do seu objeto pelo próprio contexto, tá certo? Quando vocês observarem uma frase, um período dentro de um texto, aí vocês percebam a necessidade desse verbo, porque é muito mais importante do que vocês se ligarem única e exclusivamente em decorar essas preposições, tá certo? Então, nós temos aí tanto preposições quanto locuções prepositivas. Então, temos a, de, por, ante, desde, sem, certo? E como locuções prepositivas, tem abaixo de, acerca de, a fim de, certo? Vocês podem ler depois com mais tranquilidade num livro, ou até mesmo pesquisar na internet, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos agora, os verbos intransitivos, que são aqueles, que eu digo que eles se acham, eles são, assim, os independentes, Eles não precisam de complemento, não precisam de objeto, porque eles já possuem seu sentido completo. Então, eu trouxe aqui para vocês uma tirinha de Fernando Gonçalves, do Ratinho Níquel Náusea. Que está ele e a ratinha lá, conversando, e a ratinha chega para ele e diz: finalmente as crianças dormiram. Aí ele diz: como é bom ser criança. Depois a gente cresce e não tem mais tempo para brincar. Quando ele fala isso, os ratinhos abrem os olhos, acordam e começam a brincar. E a mãe, olha só a cara da mãe, super feliz, só que não. Então, vamos lá, vamos fazer a análise, vamos perceber aí o que aconteceu com essas orações, Finalmente as crianças dormiram. Vejam só o verbo dormiram. Ele precisou de complemento aí para você compreender o sentido da oração? Não, Ele já passou todo o sentido aí. Então, não precisou de nenhum complemento. Olha só abaixo. Depois a gente cresce e não tem mais tempo de brincar. Então, tanto o verbo crescer quanto o verbo brincar, eles não precisaram de complemento. Se você diz a gente cresce ou diz a gente brinca, percebam que esses verbos eles não precisam de complemento. Eles têm o sentido deles completo, você consegue compreender. Então, aí nós temos 3 verbos intransitivos, tá bom? Então, eu trouxe mais esse exemplo aqui para vocês conseguirem compreender melhor a explicação. E tem aí, neném já anda, alguém fala lá de dentro, Então, neném e o passarinho, alguém fala, neném já anda. Aí o passarinho escuta e já sai voando. Aí neném já fala, aí o neném e o passarinho observando, e aí bota a mão lá na cintura muito vaidoso e começa a cantar. Aí depois, neném já faz desenho, alguém fala, aí o neném está lá desenhando, aí o passarinho observando, porque não sabe desenhar, Aí o neném vai e mostra o desenho, fala, com quem parece? Aí o passarinho, sei lá, se desfazendo lá do desenho do neném, Então, vamos lá, analisando aqui as frases que o neném fala. Nas orações, neném já anda e neném já fala. Como você classificaria os verbos andar e falar? Neném já anda, neném já fala. É necessário complemento aí? Você acha necessário? Não, Então, os 2 verbos aí são intransitivos, Porque não precisam de complemento. Não é verdade? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a aula de hoje, tenham conseguido compreender os conteúdos, tá certo? Eu deixo aqui para vocês um beijo e até breve. Muita paz e muito amor. Tchau, tchau!